Olá! Hoje a nossa conversa vai girar em torno de uma palavra bem pequena, mas com um peso enorme em debates teológicos. A palavra todos. É verdade. Especificamente como ela é usada em passagens bíblicas que falam sobre salvação, né? Exato. A gente tem aqui uma fonte que contesta aquela ideia mais ampla de salvação universal. Sim, ela argumenta que todos nesses contextos nem sempre quer dizer cada pessoa que já existiu ou vai existir. Vamos mergulhar nisso. A fonte basicamente quer mostrar por que, na visão dela, todos se refere a um grupo mais restrito quando o assunto é redenção. Vamos ver os argumentos bíblicos e linguísticos que ela usa. Interessante, né? Como a interpretação de um termo só pode, assim, gerar visões teológicas tão diferentes. E essa fonte que a gente está vendo, ela aborda isso de frente. Começa forte, inclusive. Logo de cara, classifica o universalismo como falso. Pelo menos falso em relação ao que ela entende como a verdade bíblica. É uma posição bem definida. E para sustentar isso, ela menciona uma interpretação atribuída a John Owen sobre uma passagem conhecida, Marcos 10:45. Ah, sim. A ideia de que Cristo morreu? Isso. Owen teria dito, segundo a fonte, que o texto não fala por todos os homens, mas sim em resgate de muitos. Essa diferença entre muitos e todos os homens é então o ponto de partida do argumento, né? Exatamente. É central. E como a fonte define esses muitos? Quem seriam eles? Então, segundo o texto, não seria a humanidade inteira. Seria um grupo específico, os eleitos ou escolhidos. Ah, entendi. Dentro dessa linha teológica, os eleitos são aqueles que Deus teria predestinado para a salvação, né? Uma escolha baseada na graça divina, não em mérito. Isso. E essa definição, claro, já limita o alcance, né? Exclui a ideia de uma salvação para todo mundo sem distinção. Faz sentido, dentro dessa lógica. E essa noção de um grupo específico, ela é reforçada com outras partes da Bíblia no texto. Sim, sim. A fonte usa bastante a analogia do pastor e das ovelhas, lá de João 10. Aquela parte que diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Essa mesma. O ponto que a fonte destaca é justamente essa relação de conhecimento mútuo, íntimo, algo bem particular. Quer dizer, argumenta-se que essa relação não seria universal, aplicável a todos, seria específica das ovelhas dele. Exato. É apresentado como mais uma evidência contra a universalidade nesse contexto específico da relação Cristo-ovelhas. Ok. E como fonte lida com as passagens que de fato usam a palavra todos? Porque elas existem, né? Sim, existem. E a fonte argumenta que, mesmo nessas passagens sobre salvação, o todos ali significaria todos os eleitos, ou seja, todos dentro daquele grupo já definido. Ah, então é uma reinterpretação do todos baseada nesse conceito prévio de eleição. Isso. E a fonte até critica o que ela chama de prática de isolar versículos, tirar do contexto, sabe? E atribuir isso a quem? A arminianos e universalistas. Teologias que, bom, têm outra visão sobre livre-arbítrio e alcance da salvação. A fonte diz que eles pegam o todos isolado. Entendi. E tem até um paralelo com a condenação, né? Tem sim. O texto argumenta que a Bíblia também não diria que todos os homens são condenados de forma genérica, mas sim aqueles especificamente. Definidos pelo seu pecado, a especificidade valeria para os dois lados, segundo essa leitura. Interessante essa simetria no argumento. Então, o contexto vira a palavra-chave aqui? Totalmente. E para reforçar isso, a fonte até dá uma olhada, mesmo que breve, na língua original, o grego koiné. Ah, a análise linguística. Isso sempre adiciona uma camada, né? Sim. O texto menciona os radicais gregos para todo. Paz, pasa, pan. E qual a conclusão dessa análise linguística? Basicamente que o significado exato de paz depende muito da gramática da frase. Se tem artigo antes, se não tem, se é pronome. Ah, tipo, não dá para pegar a palavra paz isolada e dizer significa sempre X. Exato. A fonte argumenta que, sem artigo, pode ter um sentido distributivo, tipo cada ou toda sorte de. Com o artigo, poderia ser todo, o inteiro. Como pronome cada um, tudo. Entendi. Então, a gramática ali na frase original seria crucial para definir o alcance do todos. Precisamente. Não é uma análise super aprofundada no texto que a gente tem, mas serve para reforçar o ponto principal. Contexto e gramática importam.
Não dá para assumir um significado universal para paz sempre. E essa variação de significado é aplicada de volta na questão da salvação. Sim. A fonte cita um pastor, Glênio Fonseca Paranaguá, que teria feito uma distinção Que distinção? entre um todos bíblico, que realmente significaria todos os homens, talvez em contextos mais gerais, e um outro todos que significaria apenas todos os eleitos ou crentes, especificamente nos contextos de salvação. Ah, então haveria tipos diferentes de todos na própria Bíblia, dependendo do assunto e do contexto? Essa é a ideia central da fonte. O contexto é soberano para dizer qual todos está em jogo ali. Ok. Então, para a gente recapitular o caminho que a fonte percorre. Vamos lá. Ela desafia a visão universalista da salvação. Certo, argumentando que todos, em passagens-chave sobre salvação, não é toda a humanidade. Isso. Seria um grupo específico, os eleitos. E usa para isso a distinção muitos versus todos, a analogia do pastor e das ovelhas. Isso. E essa análise contextual e linguística do termo grego paz. Exatamente. A linha principal é: a salvação descrita nesses textos é específica, ligada a esse grupo definido, segundo a fonte, pela escolha divina, pela graça soberana. E a ênfase o tempo todo é: interprete a palavra todos dentro do seu contexto bíblico e teológico específico. Cuidado com generalizações apressadas. Perfeito. E olha só, pensando um pouco além da teologia em si, Sim? fica uma reflexão interessante sobre método, né? Sim. Como essa análise cuidadosa da linguagem, do contexto, em textos que são considerados fundamentais. Sejam religiosos, legais, filosóficos? Exato. Como isso pode mudar drasticamente a compreensão das coisas? Onde mais será que uma palavra comum, quando a gente olha bem de perto, revela camadas de significado que acabam moldando sistemas inteiros de crenças, ou até de práticas sociais? É uma ótima questão. Fica aí para quem nos ouve pensar também. A precisão da linguagem e o peso de uma única palavra. Com certeza. Muita coisa para refletir.